Então, meu irmão, minha irmã, quero saudá-lo com grande afabilidade, quero saudá-la, minha irmã. Aqui estamos para a nossa leitura orante da palavra. Nesse domingo, para este domingo, dia 3 de janeiro, primeiro domingo deste ano de 2016. A liturgia nos propõe a festa da Epifania do Senhor. O que é Epifania? É um termo tomado da língua grega que equivale a manifestação. O Senhor Deus, chegado entre nós, manifestou-se ou foi manifesto. O texto, para este caso, manifesto à humanidade, se fez revelar, deixou-se identificar e reconhecer. A palavra do Evangelho para este domingo, para esta solenidade, é Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, os Reis Magos. Magos que vieram do Oriente visitar Jesus, ou reconhecer, vieram ver o rei que havia chegado. Vou ao texto, vou à palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Galileia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes, convocando os escribas do povo, procurou saber onde havia de nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que eu também vá homenageá-lo. A estas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir à frente deles, reapareceu até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. E ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam-no. Em seguida abriram os seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Esta é a palavra da salvação, digamos, para esse domingo da Epifania.
Vamos tentar, nessa primeira parte da nossa leitura orante, entender o texto. Vamos vislumbrar, buscar identificar o que pretendia o evangelista ao apresentar deste modo. É Mateus. Somente Mateus tem este relato, o dos Reis Magos. Nascera na Judéia, em Belém, na Judéia, ao sul de Jerusalém. Belém fica 7, 8 quilômetros de Jerusalém. Hoje está em território palestino, aquela parte dentro dos muros, erguidos pelo Estado de Israel. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Este homem tinha um histórico de muita habilidade, um grande construtor, mas muito violento. Um homem cruel. Magos quem são? Eis que vieram magos do Oriente. É difícil definir quem são. Uns pensam em astrônomos, pesquisadores que viram uma estrela nova surgir no firmamento à época. Outros pensam em adivinhos, pessoas que perscrutam nos fatos e nos acontecimentos certos desígnios das divindades. Seja como for, puseram-se em caminho, pois que viram uma estrela, nova estrela. Naquela época, quando surgia uma nova estrela, como imaginavam, os conhecimentos da astronomia não permitiam muitos domínios e explicações. Dizia-se, um novo grande personagem da história se reapresentou, nasceu, surgiu. Pois bem, viram a estrela e se puseram em caminho. E foram para homenagear. Herodes, ao ouvir que nascera um rei dos judeus, ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Impressionante que em Mateus, rei dos judeus, somente os estrangeiros dizem. Aqui os magos. Lá na cruz foi Pôncio Pilatos, um romano, que mandou colocar aqueles dizeres. Jesus, rei dos judeus. Pois bem, ficou alarmado Herodes, e com ele toda Jerusalém. Por quê? Se ele era rei, se tinha sua corte, se tinha seu grupo, seu sistema de poder, sua oligarquia, um novo rei seria uma ameaça. Não desejavam que viesse o Salvador. Não esperavam por isso, pelo menos nos moldes como aparecera. Poderia se assemelhar a um perigo aos seus prestígios e potências. Procurou os sacerdotes, os escribas, os que detinham o conhecimento religioso. Onde deve ser? Em Belém. Sabiam da resposta. Sabiam, conheciam os desígnios de Deus, pois. Mas, exatamente na sede onde o povo, herdeiro das promessas, Jerusalém, lá onde mais deveria se desejar que o Salvador chegasse, é isso que Mateus quer destacar, justamente lá encontrou as primeiras rejeições, até mesmo antes de ser conhecido. E eram muito religiosos os sacerdotes, também os escribas, e também Herodes. Fora seu pai que construíra o grande templo que lá havia. Uma religiosidade que não acolhera o modo humilde de Deus se apresentar.
Pois bem, retornaram ao profeta para ver onde estaria ele, onde deveria nascer. E o profeta Miqueias: estamos lá em 700 anos antes de Cristo, anunciara. Belém, terra de Judá, era pequeníssima. Belém era terra de Davi. Jesus é descendente de Davi, um grande rei para a história. Pois bem, de modo algum, és a menor entre as famílias de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel. Curioso, sairá alguém de Belém que não será rei, no sentido de quem exerce o poder. Alguém que não será um líder militar ou político. Apacentar alguém que será pastor do seu povo. Tenhamos isso bem presente. O profeta anunciava não um rei com prestígios e potências, ainda que assim o tenham chamado os magos. Não conheciam a história e os profetas, a história da salvação até então. Não conheciam os profetas, não conheciam as escrituras do povo. Mas os que conheciam sabiam: viria um pastor, não um rei. Sigamos. Herodes chamou secretamente. Por quê? Para depois apresentar-se como interessado. Belém é vizinha a Jerusalém, não se moveu Herodes. Vão, vejam e me deem notícias. Não desejava, não se interessava, não se movia. Mas chegaram os magos ao lugar. Encontraram um menino com Maria. De novo, um menino. Os desígnios de Deus anunciados pelo profeta se faziam ver em um pequeno, recém-nascido, poucos dias. E homenagearam, curvaram-se, ajoelharam-se. Este é o verbo usado pelo evangelista. Ofereceram ouro, incenso, mirra. Desde a antiguidade se dizia o ouro para falar da realeza, da condição de rei. O incenso, culto, sacerdote. A mirra, um perfume antigo, associado com frequência aos desígnios de cruz e o sepultamento de Jesus. Aqui há muitos elementos da tradição, mais do que explicados pela exegese. Porém, o que houve? Quem deveria perceber que o Salvador chegara, estes nada viram. Mas quem estava à procura do Senhor, os estrangeiros, os magos, como lá na cruz, o centurião, um estrangeiro, disse: este é o Filho de Deus, realmente é o Filho de Deus. Também aqui, os que deveriam ter percebido a presença do Salvador, estranharam-no. Os outros reconheceram-no. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante da palavra, nesse domingo da Epifania do Senhor. E o Evangelho, vou repetir, sem precisar proclamá-lo novamente, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. É a narrativa dos Reis Magos.
como agora é para orar com a palavra, não simplesmente explicar, vamos nos predispor, eu e você, ponhamos-nos numa posição que favoreça o recolhimento, que favoreça o relaxamento do próprio corpo. Precisamos prepará-lo para orar, porque é com o corpo que oramos. Não é um detalhe, é uma condição esta. Queira fechar os olhos, por favor, e respire profundamente uma vez, sem pressa. Façamo-lo uma segunda vez. Deveríamos nos ocupar nessa pacificação interior por mais tempo, mas as condições requerem brevidade. Ainda uma vez, por favor. Queira predispor-se, respirando profundamente a pacificação interior. Agora, peçamos ao Espírito Santo que venha orar conosco. Ele inspirou o evangelista. Ele o moveu à escritura. Moveu-o a escrever. Iluminou sua mente e inteligência. Que o mesmo Espírito ilumine a nossa mente e inteligência de leitores, para que a palavra seja viva em quem escreveu e em quem lê. Ore comigo. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, que habitas em nós desde o batismo, faze-nos aptos, capazes e dóceis, faze-nos perceptivos à palavra, à experiência, à mensagem para nós do Evangelho do Senhor, e que possamos responder à palavra com nossa adesão. E agora vamos ler o texto, tendo invocado o Espírito Santo, pacificado a nossa interioridade. Vamos ler o texto com a imaginação. Tente imaginar magos, pessoas ricas, prestigiadas, mas desconhecidas, que chegam a uma cidade grande, Jerusalém, não com carros. O mais comum era com camelos, muitos camelos com cargas, com toda uma equipe, um séquito, servidores. Chega uma caravana a Jerusalém, que está a perguntar para os líderes. Entram na sala de lideranças da cidade até do rei. Tente vê-los com a imaginação a perguntar. Quem sabe toda a diplomacia, troca de presentes. Mas o interesse, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Tente vê-los apontar aos cortesãos de Jerusalém, apontar para o céu para dizer de uma nova estrela que viram. Eram os critérios do tempo, com aquelas roupas típicas da época. Tente imaginá-los com aquelas túnicas suntuosas até. Veja, com sua imaginação, tentemos vê-los irrequietos, perturbados, reunindo-se em separado, perguntando: será mesmo? E preocupados, um novo rei virá ocupar nosso lugar. Contrariados, o olhar começa a se tornar ameaçador, quem sabe?
e Herodes a indicar-lhes: podem ir, informem-se. Depois, tragam o que para mim, o que conheceram, o que viram. Um jogo sujo até, da parte de Herodes, mas lá se vão os, põem-se em caminho os magos, camelos, equipe, grupos, e lá vão. E encontram uma pequena casa. Tudo é muito humilde, mas vem um pequeno nos braços da mãe. Estranham, ajoelham-se, diz o evangelista, e oferecem-lhe de seus presentes, e estão maravilhados. E Deus se manifestou daquele modo. Naquela pobreza é possível, para os padrões da época e também para os nossos, um Deus humilde. Era novidade e era estranho e era talvez um perigo. Humilde demais, talvez não se adaptasse aos nossos desejos de grandeza. De Herodes, não. Dos sacerdotes de Jerusalém, não. Dos escribas, não. Eles estranham. E demos o passo seguinte. Agora, embora não sejamos reis, mas nossas buscas sinceras, como os magos, tentemos perguntar aos grandes, ponhamos o nosso nome lá, entre os personagens. A tradição, segundo a tradição, o nome desses magos: Baltazar, Gaspar, Belchior. Não há nenhuma certeza disso, mas ponhamos o nosso nome como um destes. Façamo-nos de magos, como aqueles que buscam o Senhor. É verdade, nós queremos encontrá-lo. Tentemos vestir-nos das suas vestes e queiramos perguntar por quem conhece, onde pode ser encontrado o Salvador. Tentemos imaginar os grandes homens da nossa atualidade e do nosso tempo, poderosos, fortes, cheios de poder e de riquezas. O que nos diriam? Para onde nos apontariam? Onde pode ser encontrado o Salvador? Teriam respostas. Podemos perguntar a alguém cheio de poder militar. Imaginemos, diante de alguém de muito poder, onde o Salvador pode ser encontrado. Quem pode nos indicar onde Deus se deixará ver? Quem sabe uma pessoa humilde que nós conhecemos, ou uma pessoa de santidade, de muita oração, o que ela nos diria? Diferente de Herodes, provavelmente ela quererá ir conosco até Belém. Vamos com ela. Nossa imaginação nos ajuda. E tentemos nos ajoelhar diante do pequeno, o menino Deus chegado, nascido em uma manjedoura. A mãe do Senhor talvez o tenha nos braços. Imaginemo-nos diante daquele pequeno. Os magos ofereceram ouro, ofereceram incenso, sentido da dimensão religiosa, sacerdotal de Jesus, mirra,
um perfume precioso para aquela época, usado até para perfumar os cadáveres, anúncio da morte do Senhor. Pois bem, que ofertas teria eu? Posso me imaginar diante da criança, nos braços da mãe Maria. O que eu lhe ofereceria se, na condição de um daqueles magos, tivesse percorrido um caminho para procurá-lo? O que teria eu a oferecer àquela criança, o Deus menino? De ouro ele não precisa, de incenso também já não necessita. A mirra, ele já abraçou a cruz e a ressurreição. O que eu posso lhe oferecer? Com os olhos fechados, tente responder àquele pequeno. O que temos, o que tenho, o que quero lhe entregar? É o Deus menino. Deus assim se fez ver, assim se manifestou, Epifania. Vou me parecer com aqueles de Jerusalém? Ou um daqueles magos? Posso falar ao Senhor. É a minha oração agora.